3, sistemas de equações lineares. Exemplo 1. Duas locadoras de automóveis, A e B, estipulam a remuneração dos seus serviços da seguinte maneira. A locadora A, valor fixo de R$ 80 mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. A locadora B, um valor fixo de R$ 120 mais R$ 1 por quilômetro rodado. Com base nesses dados, determine o valor a ser pago às locadoras A e B pelo aluguel de um veículo que rodou 140 quilômetros. Então, pessoal, primeiro a gente vai ter que definir aí uma equação para poder calcular o valor que as locadoras pagaram por um veículo que rodou 140 quilômetros. Então, nós temos aí a equação para a locadora A, o valor estipulado, só um instante. Eu tenho aqui, ó, o valor é igual a R$ 80 fixo, mais R$ 1,20 por quilômetro. Esse por quilômetro a gente representa por X, porque daí ele pode ser alterado, ele é uma variável, então ele vai depender da quilometragem que o veículo rodou. A locadora B ficou V igual a R$ 120, que é o valor fixo, mais 1 vezes X, porque é R$ 1 por quilômetro rodado, tá? Então, aqui também X é a variável. Para calcular quanto a pessoa pagou na locadora A e B, é só substituir o valor do X por 140. Então, eu tenho aí a equação V igual a 80 mais 1,20 vezes 140, isso para a locadora A. Fazendo as operações, primeiro a multiplicação e depois soma, nós encontramos aí o valor de R$ 248. Na locadora B, substitui o X também por 140, aí eu tenho 120 mais 140, não precisou multiplicar, porque aqui era vezes 1 mesmo. Então, o valor aí da locadora B é R$ 260. Então, nós temos aí os dois valores para uma pessoa que rodou 140 quilômetros. Letra B. O valor a ser pago às locadoras A e B pelo aluguel de um veículo que rodou 300 quilômetros. Vamos resolver da mesma maneira, com as mesmas equações aqui para a locadora A e B, substituindo o valor do X por 300. Então, vai ficar dessa forma aqui, 80 mais R$ 1,20 vezes 300. Primeiro faz a multiplicação, depois soma. Eu tenho o valor de R$ 440 na locadora A. Depois, na locadora B, 120 mais 300. Na locadora B, o valor ficou de R$ 420, ok? Agora, vamos para a letra C. A partir de quantos quilômetros rodados torna-se mais econômico alugar o automóvel em B do que em A? Quando nós temos esse tipo de comparação, para saber o que compensa mais, um ou outro, a gente tem uma igualdade, porque aí nós vamos pegar as duas equações e igualar para saber a partir de quanto tempo uma é melhor, é mais vantajosa do que a outra. Então, a gente vai pegar as duas equações e fazer essa igualdade. Então, eu tenho aqui 80 mais R$ 1,20 vezes X igual a 120 mais X. Percebam que a igualdade, ela vai ver a partir de quantos quilômetros as locadoras têm o mesmo preço. Então, o valor que aparecer aqui, eu sei que é o próximo número que vai ser o quanto uma é mais vantajosa do que a outra. Então, vamos resolver essa equação. Então, eu tenho aqui, ó, passa o X para o lado do 1,20, passo o 80 para o lado do 120. Então, vai ficar 1,20x menos X, 120 menos 80. Aí, eu tenho 20 centavos de X igual a 40. O 20 está multiplicando X, vai passar dividindo, então eu tenho 40 dividido por 0,2, portanto, as locadoras têm o mesmo
valor a partir de 200, no 200 km, certo? Então, quando x for 200 km, a locadora A e a B, elas têm o mesmo custo. Ou seja, a locadora B vai ser mais vantajosa do que a A partir do 201, tudo bem? Vamos agora para o exemplo 2. Lá no exemplo anterior, a gente só tinha dois valores, né, na locadora A e B, e uma variável, que era o X. Agora vejam esse exemplo. Uma loja de eletrodomésticos está fazendo uma promoção para a compra conjunta de 2 tipos de eletrodomésticos, de maneira que o consumidor interessado paga R$ 590 por um forno de micro-ondas e um aspirador de pó, R$ 1.300 por um forno e uma geladeira, R$ 1.250 por um aspirador e uma geladeira. Quanto a loja está cobrando por cada tipo de aparelho? Então, para resolver esse problema, nós vamos chamar o forno micro-ondas de X, o aspirador de Y e a geladeira de Z. Por que eu escolhi essas letras? Porque a gente já está acostumado a trabalhar dessa maneira e fica mais fácil para calcular também. Aí a gente vai montar as equações, uma para cada informação. Então, a primeira aqui, ó, eu tenho x mais y é igual a 590. Na segunda, x mais z é igual a 1.300. E a terceira, y mais z é igual a 1.250. Vocês já devem estar reconhecendo esse formato e esse exemplo vocês viram lá no centro de mídias também, tá ok? Agora a gente vai escolher duas dessas 3 equações para a gente resolver um sisteminha simples. Então, eu peguei aqui a equação 1 e 2 para eu resolver. Por que eu peguei a 1 e 2? Porque tanto na 1 e na 2 eu tenho o valor de x, e aí eu já consigo fazer uma eliminação, e aí vou ficar só com o valor de y e z. Vejam só. Então, peguei aqui a 1 e a 2, vou multiplicar a primeira por menos 1 para deixar o meu x negativo e eliminar o valor do x. Então, ficou assim, ó. Menos 1 vezes x é menos x, menos 1 vezes y é menos y, menos 1 vezes 590, menos 590. Já montei aqui o meu sistema, agora a gente vai resolver. O x corta com o x, porque um é positivo e outro é negativo. O y e o z, eles são variáveis diferentes, eu não posso somar nem subtrair, então eu só copio elas na parte de baixo. Então, ficou menos y mais z. Aí tenho aqui a igualdade, menos 590 e 1.300. Faço subtração e conservo o sinal do maior. Então, eu tenho o resultado 710. Agora, olha só, eu vou pegar esse resultado aqui e vou montar outro sisteminha com a minha terceira equação aqui, ó, porque eu tenho as mesmas variáveis. Eu tenho menos y mais z e aqui eu tenho y mais z, ok? Então, vamos pegar as duas agora. Y mais z igual a 1.250 e menos y mais z igual a 710. Nesse caso aqui, eu não preciso multiplicar por menos 1, porque o meu y já é negativo, é só efetuar a subtração. Então, eu tenho y menos y é 0, z mais z é 2z, 1.250 mais 710 é 1.960, tá multiplicando, passa dividindo, então eu vou ter 1.960 dividido por 2, portanto, z vale 980. E lembrando, quem era o z? É a geladeira, então eu já sei o valor da geladeira. Conhecendo o valor de um dos produtos, eu substituo em uma das 3 equações e vou descobrir o valor de outro produto. Como eu tenho aqui o valor do z, tanto faz eu pegar essa quanto essa, tá? Para descobrir o valor do aspirador e do micro-ondas. Vamos descobrir aqui, ó, o valor do micro-ondas. Então, eu peguei a equação 2, né?
x mais z igual a 1.300. Vou trocar o z por 980. Tá positivo, passa negativo. Então, vou fazer 1.300 menos 980. Tenho aqui agora o valor do micro-ondas. Agora, eu pego qualquer uma das outras equações e vou descobrir o valor do aspirador de pó. Peguei aqui a primeira equação, vou usar o valor do micro-ondas. Então, eu vou colocar 320, que é o valor do micro-ondas, mais o y, que é igual a 590. Passa para lá negativo, 590 menos 320, portanto, o aspirador de pó custa R$ 270. E aqui estão os valores. Lembrando, sempre concluam o problema. O exercício está perguntando quanto a loja está cobrando por cada tipo de aparelho. Ele não está perguntando quanto vale X, Y e Z. Está perguntando o preço de cada coisa. Então, sempre façam a conclusão do exercício. Exemplo 3. Um funcionário recém-contratado por uma empresa recebeu em mãos a seguinte tabela, contendo as quantidades de 3 tipos de produtos, A, B e C, recebidos ou devolvidos em 3 lojas da empresa, acompanhados dos respectivos valores que cada loja deveria remeter à matriz pela transação. Então, nós temos aí uma tabela com a quantidade de produtos e os seus respectivos valores, tá? Então, eu tenho aqui o produto A, B e C, e aqui as lojas e o total em R$ 1.000 que cada loja recebeu de valor de transação. Ajude o funcionário a calcular o valor unitário de cada tipo de produto. Então, aqui são quantidades, mas ele não fala quanto vale o produto A, o B e o C. E é isso que a gente vai aprender a calcular. Primeiro, a gente vai montar o sistema usando esses números e essas letras, ok? Então, ficou da seguinte maneira. Todos os itens que estão no tipo A ficaram aqui, ó, 3A, 4A e 1A. O do B também, o do C também com seus respectivos sinais. E aqui o valor da igualdade é o total de cada item, tá bem? Então, vamos lá. Agora, para resolver esse tipo de sistema, primeiro a gente vai organizar por números. Então, eu tenho aqui a equação 1, 2 e 3. Vocês vão ver por quê. Fica mais fácil de visualizar com essa organização. Primeiro, eu vou escolher 2 equações para eu resolver, com o objetivo de zerar uma das variáveis. Quem são as variáveis? A letra A, B e C. Nesse caso aqui, eu vou pegar a equação 1 e 3. A 1 e a 3, para eu eliminar uma das variáveis. Vocês podem escolher a equação que vocês acharem mais fácil. Eu achei aqui, no momento, que a 1 e a 3 ficaria mais fácil, ok? Para eliminar uma das variáveis, basta você multiplicar qualquer uma delas por um número favorável. Nesse caso aqui, eu escolhi multiplicar a equação 3 por menos 3, porque assim eu vou igualar aqui a minha variável A com um sinal oposto, e aí eu consigo zerar a minha letrinha A. Então, vamos ver. Lembrando, a primeira equação fica igual, eu só estou alterando a outra que eu estou multiplicando. Então, ficou assim, menos 3 vezes A, menos 3A, menos 3 vezes menos 2B, ficou mais 6B, atenção à regrinha de sinal, tá? Menos 3 vezes mais 3C, ficou menos 9C, e menos 3 vezes 6 ficou menos 18. Agora, eu já consigo resolver o meu 3A menos 3A é 0, 4B mais 6B é 10B, menos C menos 9C é menos 10C, e 8 menos 18 é menos 10. Aqui eu ainda não consigo definir quanto vale a letra B nem a letra C. Eu vou reservar esse valor, essa equação, para usar mais lá na frente, tá?
Agora, eu vou pegar mais duas equações para fazer a mesma coisa que eu fiz nesse primeiro momento. Aqui eu vou escolher a equação 2 e 3. Ah, mas precisa pegar mais duas? Sim, porque vocês têm que conseguir eliminar de novo a variável a para conseguir ter uma equação compatível com essa aqui. Então, peguei a equação 2 e a 3. Vou eliminar a minha variável a. Não pode eliminar outra, porque daí não dá certo. Tem que ser a mesma que você eliminou na primeira, tá? Nesse caso aqui, para eliminar a letrinha a, eu vou multiplicar a minha equação 3 por menos 4. E aí, eu vou conseguir zerar a letra a. Mantém a segunda equação, porque eu não estou multiplicando ela, e agora eu vou fazer. Menos 4 vezes a é menos 4a, menos 4 vezes menos 2b, regrinha de sinal, dá 8b positivo, menos 4 vezes mais 3c é menos 12c, e menos 4 vezes 6, menos 24. Também consigo resolver agora. 4a menos 4a é 0, 5b mais 8b é 13b, 2c menos 12c, menos 10c, e 20 menos 24 é menos 4. Agora, eu tenho duas equações com as mesmas variáveis. Agora sim, eu consigo resolver como se fosse um sistema que vocês aprenderam lá no 9º ano. Então, eu vou pegar essas duas equações e vou montar outro sistema. Vejam que agora ficou bem mais simples. Então, agora eu vou pegar aqui, como tá mais fácil eliminar a letrinha C, eu vou multiplicar uma dessas duas equações por menos 1. Então, vou pegar aqui a minha primeira equação e fazer vezes menos 1, e vou ter menos 10b, mais 10c, porque era negativo, ficou positivo, e igual a 10. E a de baixo continuou do mesmo jeito. Agora, eu vou resolver menos 10 mais 13b é 3b positivo, 10 menos 10 é 0 e 10 menos 4 é 6. Agora, eu já consegui eliminar uma variável, que foi a letrinha C, e tenho aqui 3b igual a 6. Tá multiplicando, passa dividindo, portanto, meu b vale 2. Agora, eu já consigo definir outra variável, que é a letrinha C. É só substituir em uma dessas duas equações aqui de baixo, o meu b por 2 e encontro a letrinha C. Peguei aqui essa equação, 10b menos 10c igual a menos 10. Troquei o b por 2 e vou resolver. Ficou 20 menos 10c igual a menos 10, passa o 20 para lá negativo, ele era positivo. Menos com menos soma e conserva o sinal. Aí eu tenho menos 10c igual a menos 30. Para ficar melhor de resolver, vamos multiplicar aqui por menos 1. Então, eu vou ter 10c igual a 30. Tá multiplicando, passa dividindo. 30 dividido por 10, o meu c vale 3. Agora, eu já tenho o valor de b e de c. E com esses dois eu já consigo descobrir quanto vale a letrinha A. Vou escolher qualquer uma das três equações e trocar o valor do B e do C. E aí eu vou descobrir a letrinha A. Vou pegar aqui a equação de número 3, que está mais fácil para descobrir quanto vale o A. Troco o B e o C pelos valores que a gente encontrou e vou resolver essa equação. Então, eu tenho aqui A menos 4 mais 9 igual a 6. Menos com mais subtrai e conserva o sinal do maior. Então, vai dar A mais 5 igual a 6. Tá somando, passa subtraindo. A igual a 6 menos 5, portanto, o A vale 1. Já encontrei, então, os três valores de A, B e C. Lembrando, a gente tem que concluir o problema. O exercício pediu para calcular o valor unitário de cada tipo de produto. Então, eu tenho aqui, o meu produto A vale 1.000, o B 2.000 e o C 3.000.